agradecemos, Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que você pode dizer um amém? Será que você pode dizer um glória a Deus? Será que você pode aplaudir ao Deus poderoso, Deus grande, Deus forte, El Shaddai, aleluia? Meu Deus, eu sinto a presença desse Deus aqui, aleluia. Deus poderoso, Deus grande, aleluia. E eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu vou para um culto dominical, um culto de domingo, seja lá qual for o culto, todas as vezes que eu vou para a igreja do Senhor, que eu vou para um culto cultuar com a congregação, eu tenho uma expectativa no meu espírito, e eu sempre falo para o Espírito Santo falar comigo. Eu não sei se você é assim, quantos mais são assim? Aleluia. Eu sempre saio de casa, não importa qual culto for. Se for uma reunião entre dois irmãos no GC, eu sempre falo assim: Senhor, fala comigo. E a palavra do Senhor fala que Ele é tão poderoso e galardoador daquele que os busca, que Ele está falando com você nessa noite. Ele está falando com você nessa noite em momentos que você nem está imaginando. Ele está falando, Ele está liberando, Ele está usando alguém, alguma palavra, algo para tocar a sua vida. E Ele está te dizendo nessa noite: aumenta a sua expectativa no Senhor, não no homem. Porque eu posso usar o homem para falar, mas quem faz cumprir a palavra é o Senhor Jeová. Essa expectativa, meu irmão, que você tem que sair de casa, não no homem, porque o homem nada pode. Mas eu creio que Ele ainda usa os seus profetas na terra. Ele ainda usa os seus ungidos na terra para falar com você. E Ele tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Eu queria que você me ajudasse a pregar e falasse para essa pessoa que está do seu lado: saia da tenda. Você já vai entender. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. O Senhor falou comigo através dessa palavra. E hoje pela manhã eu estava no devocional, na live às 7 horas da manhã com o pastor Ayrton. E ele falava sobre não ser atraído por enganação, por desejo. E uma das formas do inimigo atrair você e deixar você ligado àquilo, criar um desejo naquilo, uma dependência através do olhar. E o Senhor falou muito comigo nessa palavra que nós vamos ler sobre visão. Quem abriu Gênesis capítulo 3, eu queria convidar você a ler comigo os versículos 14 e 15 da palavra do Senhor, que vai dizer assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estais para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti, a tua descendência para sempre. Existe algo na nossa vida humana que acontece através da visão. E o que é isso? Muitas das vezes achamos que tudo está relacionado com o sentimento, mas o sentimento ele é gerado muitas das vezes, nem sempre, mas a partir daquilo que você vê, daquilo que você enxerga, como você olha. Existe uma guerra pela visão. Como assim? Entenda, todas as vezes que Deus chamou um homem, todas as vezes que Deus levanta alguém, que Deus chama alguém, Ele dá a visão daquilo que Ele vai realizar na vida. Ele faz uma promessa, Ele faz com que a pessoa enxergue aquilo que Ele vai fazer. Então Deus, todas as vezes, se você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se você ler os evangelhos, você vai ver
que Deus ele sempre libera uma palavra e faz com que a pessoa imagine, veja, tenha essa noção do que vai acontecer na sua vida. Por exemplo, quando ele chama Pedro, ele diz assim, ó, Pedro, Simão, que na altura era Simão, Simão, me segue, porque agora você não vai ser mais pescador de peixe, eu vou te fazer pescador de homens. O que é que ele está fazendo? Ele está dando a Pedro a possibilidade de enxergar aquilo que ele vai fazer através da sua vida. E Deus, ele faz isso. Ele faz você enxergar. Mas sabendo disso, o inimigo sabe que ninguém consegue conquistar aquilo que não consegue ver. Como assim? O inimigo ele começa a trabalhar para prender as pessoas no campo de visão limitado. No campo de visão onde muitas das vezes você fecha a sua visão. Um lugar onde apenas se sobrevive, um lugar onde você aceita a realidade como se fosse definitiva. Enquanto você permanece dentro dessa visão, com essa visão, você não consegue enxergar aquilo que Deus vai fazer. A sua visão fica limitada. E no caso de Abraão, quando Deus chama Abraão e faz a promessa, aqui, em dado momento dessa história, a Bíblia vai falar que Abraão estava com Ló, mas até o momento de Abraão estar com Ló, Deus não tinha falado nada a ele, não tinha feito ele ver nada. Mas nós lemos o capítulo 13, versículo 14, que diz assim: depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e e olha desde onde estais para o norte. Então a gente vai ver que depois que Ló se separou de Abraão, é que Deus liberou algo sobre a vida dele. E o que é que eu quero falar com você nessa noite sobre isso? É que Abraão estava com Ló, mas Deus esperou o momento certo para fazer Abraão enxergar aquilo que ele iria fazer. Eu não sei se você chegou nessa noite e você está com a sua visão limitada. Deixa eu te dizer, Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou alargando a sua visão. Enquanto você acha que está demorando, enquanto você acha que não chegou, Deus está te dizendo: eu estou ampliando a sua visão para que você enxergue antes mesmo de chegar lá, para que você contemple antes mesmo de você colocar a mão. Mas o inimigo sabe que se você começar a olhar com os olhos da fé, então o que é que ele faz? Ele quer que você permaneça com a sua visão limitada. Ele quer que você permaneça dentro da tenda, só vendo problema, só vendo conta, só vendo enfermidade, só vendo perseguição. Enquanto Deus está te dizendo assim: filho, eu quero ampliar a sua visão. Ele quer ampliar a nossa visão. Mas uma coisa que é interessante, olhando para a história de Abraão, é que ele já estava naquela terra. Se você ler o capítulo 13 inteiro, você vai ver que ele e Ló se separa. Ló vai para um lado, Abraão vai para o outro, e ele já está naquela terra. A sua tenda já está montada naquele lugar, ele já habita ali. Mas a Bíblia diz que Deus fala com ele, diz assim, ó: sai da tenda e olha, sai da tenda e vê. E eu acho interessante porque ele já via aquilo tudo, ele já morava naquele lugar. Mas existe dois tipos de visão: aquela visão que é limitada, que só vê problema, só vê dificuldade, e a visão de quem caminha com Deus, que mesmo em meio da dificuldade, você olha e você enxerga milagre, você enxerga sinal, você enxerga direção, você enxerga a vida. É essa visão que Deus quer ampliar na sua vida, é essa visão que Deus quer colocar sobre a sua casa. Sabe onde você mora? É você olhar aquele lugar e dizer assim: hoje eu estou aqui, mas eu creio que Deus vai me levar em outros lugares. Eu vou ter uma casa, eu vou ter um lugar. É essa visão, meu irmão.
É essa visão de quem caminha com Deus. Mas sabe o que é? Satanás, ele sabe de que quem perde a visão, perde o destino. Como assim, pastor? Antes de Deus mandar Abraão levantar os olhos, existe um detalhe que eu já falei, que é muito importante. É depois que Ló se aparta dele. Enquanto Ló estava presente, Deus estava em silêncio. Enquanto Ló estava caminhando, Deus permanecia calado. Mas a partir do momento que os dois vão para um lado e Abraão vai para o outro, Deus começa a liberar a promessa sobre a vida de Abraão. E o que eu quero dizer a você com isso, existem pessoas que ocupam espaço na nossa vida, mas às vezes estão impedindo a nossa visão espiritual. Deixa eu te falar, nem todo afastamento é derrota. Você, quando declara assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu te dizer, quando se afastou, foi Deus. Quando a porta abriu, foi Deus. Quando a porta fechou, é Deus também. Mas a gente está acostumado a achar que só quando a visão está florida, que é Deus. Mas deixa eu te dizer, quando está deserto, Deus está lá também. Quando você olha na sua casa e você está ali com as contas, não sabe qual pagar, Deus está lá também. Deixa eu te falar, mas o Deus que está lá é chamado Jeová Jireh. Ele coloca recurso da onde você menos imagina. Mas para que isso aconteça, Deus está te dizendo nessa noite, amplie a tua visão. Amplie a tua visão. Às vezes Deus está limpando o nosso caminho, para quê? Para que a gente chegue à promessa. E o que o diabo vai querer? Ele vai atrapalhar para diminuir a visão. O diabo vai dizer, você nasceu para isso mesmo. Seu tempo já passou, nunca vai mudar, é impossível. Porque ele sabe que quem perde a visão começa a viver apenas pelas memórias. E isso é muito urgente. Quando você não acredita mais, quando você não enxerga mais naquilo que Deus vai fazer na sua vida, você passa a viver de referência do que você viveu. E deixa eu te dizer, o Deus que te trouxe aqui, Ele diz que é o Deus do novo, do infinitamente mais. O que Ele fez ontem nem se compara ao que Ele vai fazer amanhã. O que Ele fez no teu primeiro filho não se compara do que Ele vai fazer no teu segundo. O que Ele fez na tua primeira empresa não se compara o que Ele pode fazer nas demais. Não viva de referência enquanto você serve um Deus que te diz assim, eu sou o Deus do novo. Eu sou o Deus do novo. Ele é o Deus que não quer que vivamos de referência, de memórias passadas. E quem vive de memórias passadas nunca experimenta o futuro. E sabe qual é o futuro que Deus tem? Eu amo esse versículo. Ele declara assim, bem sei eu os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Não é os teus pensamentos, Deus está te mandando te dizer. Não é a tua visão de escassez, Deus está te mandando lembrar. Ele está te dizendo, bem sei eu, não é você. Deus trouxe pessoa aqui para dizer assim, começa a olhar com os meus olhos, começa a entender com Jesus. Bem sei eu, os pensamentos que tenho ao vosso respeito são pensamentos de paz para um futuro com esperança. É esse Deus que você serve, meu irmão. E sabe o que é mais poderoso? A Bíblia vai dizer que antes de José do Egito, ele ir para a prisão, ele vê um trono. Que estranho. Deus faz José sonhar que ele iria reinar, e no percurso ele vai para a prisão. Por quê? Quero que você pergunte assim, por quê? Porque primeiro Deus vai te dar a visão de onde você vai chegar, porque a visão Ele sustenta, mas crer que Ele vai fazer, aí é com você, com a sua casa, com a sua oração, com seus joelhos, com a sua boca, meu irmão. José, ele sonha e vê um trono, mas depois ele vai para a prisão. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo a ele assim, primeiro eu vou fazer, você vê onde eu vou chegar, eu vou te dar a visão. O que vai acontecer no percurso não importa, porque eu sou o Deus que sustento a visão.
Eu sou o Deus que dá a visão e sustento. Davi viu um reino antes da perseguição. Moisés viu a libertação antes do Mar Vermelho. Meu Deus! Antes de vir o Mar Vermelho, Moisés viu o povo sendo liberto. Moisés recebeu a palavra, recebeu a visão. Deus está te dizendo, meu irmão, recebe nessa noite: eu sou o Deus que sustento a visão. Agora você é crente para ficar no propósito. Ei! Eu sou o Deus que sustento a visão. Agora a pergunta é: você é crente o suficiente para permanecer se chover até canivete? Eu sou o Deus que sustento a visão. Mas o diabo tentou matar todos eles na visão. Por quê? José viu um trono e foi para a prisão. O diabo estava tentando matar ele, para ele deixar de crer naquilo que Deus tinha feito ele ver. Davi viu um reino e começou a ser perseguido. Imagina alguém que viu um reino que ia reinar, que foi ungido como rei, começar a ser perseguido. Ele com certeza pensava que ele não conseguiria chegar naquilo que Deus tinha estabelecido para ele, porque o diabo vai tentar matar todos aqueles que têm visão. Mas Deus te trouxe aqui para liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Se você tem visão, meu irmão, você não vai morrer. Se você tem visão, meu irmão, Deus está sustentando a sua casa. Está sustentando. Sabe por que o diabo quer destruir a visão? Porque é mais barato destruir a visão do que destruir a pessoa. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E a pior coisa que existe, meu irmão, é uma pessoa com os olhos que já não vê esperança. Como assim, pastor? Tudo que a pessoa vê não dá. Tudo que a pessoa olha não presta. Tudo que a pessoa fala vai morrer. Mas Deus está te dizendo aqui: eu estou ampliando a tua visão. Eu estou colocando um novo cântico na tua boca. Eu sustento a visão que eu te dei. Eu sustento a chamada que eu liberei sobre a sua vida. Sabe por que eu posso falar isso? Porque eu sou prova viva daquilo que Deus faz ainda na terra. Se Ele aponta, se Ele dá a visão, se Ele dá a direção, Ele mantém a sua palavra. Deus está te dizendo: lembra de quando eu prometi na tua vida aquilo? Eu ainda estou de pé com essa palavra. Ainda estou de pé. Agora entenda uma coisa: Deus não vai mudar o destino antes de mudar a sua visão. Veja que com Abraão, Deus não disse a ele assim: Abraão, sai da tenda e alarga ela. Abraão, sai da tenda e multiplica tendas. Não. Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tenda e olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Por quê? Porque primeiro Deus não vai mudar o destino antes de mudar a sua visão. Ele disse a Abraão: levanta os teus olhos. Porque Deus sabia que o problema nunca foi a tenda, mas o problema era olhar. E o que eu quero te dizer com isso? Tem gente esperando Deus mudar a empresa, mudar a cidade, o casamento, o salário, enquanto Deus te trouxe aqui para te dizer: enquanto você não mudar a visão, eu não mudo nada. Começa a mudar a visão. Olha para o trabalho diferente, olha para a tua casa diferente, olha para os teus filhos diferente. Muda a visão. Enquanto você não mudar a visão, Deus não vai mudar o destino. O problema não era a tenda, era como Abraão estava dentro e fora da tenda. Como eu já falei, ele já habitava naquele lugar, mas Deus precisou trazer ele para fora e mandar ele olhar para cima. Porque o nosso problema não está no destino, está na visão.
E Deus está te dizendo: primeiro eu vou mudar os seus olhos, para depois mudar o jeito como você vê as coisas. Você pode estar no lugar pequeno, mas a visão de quem anda com Deus é gigantesca. Você pode estar numa casa simples, mas carrega uma promessa enorme. Você pode estar desempregado, mas Deus te diz: eu já estou preparando uma porta que ninguém consegue fechar. Aleluia! Meu irmão, entenda isso. Quem muda a visão, muda a direção. Como assim? Na história de Abraão, Deus levanta Abraão e faz uma promessa extraordinária. Se você ler, você vai ver que depois Deus faz uma aliança com Abraão. Mas em todo esse percurso, Deus precisava mudar a visão de Abraão, era limitada. E por 2 vezes Deus diz a Abraão: Abraão, sai, olha para o norte, olha para o sul. Se você for no capítulo 15, você vai ver que Deus fala de novo com Abraão: Abraão, sai aí da tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Por quê? Deus precisava ajustar a visão de como Abraão via as coisas. Porque quem muda a visão, muda a direção. E quem muda a direção, muda o destino. Quem muda a visão, meu irmão, muda a direção. Vou te dar um exemplo. Quando você olha para as coisas com a visão de Deus, você muda o jeito como você age mediante aquela coisa. E você muda o formato como você trata aquela coisa. Então quem olha com a visão de Deus, muda isso. Muda a direção, muda o destino. E é essa visão que Deus quer que você tenha. E quando você sai da tenda, Deus mostra o que sempre foi seu. É incrível isso. Porque Abraão já estava naquele lugar e Deus manda ele olhar para vários lugares, mas ele já habitava ali. Imagina, você mora na sua casa e você abre a sua janela e você vê uma paisagem, você vê um bairro, você vê outro. Abraão já morava ali, ele saía da sua tenda, ele viu o norte, ele viu o sul, ele viu o leste. Mas Deus precisava fazer ele olhar com outros olhos. Deus precisava fazer Abraão sair da tenda para mostrar a ele o que sempre foi dele. E Deus diz assim a ele: olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Ele já estava lá, mas Deus precisava fazer com que ele olhasse com os olhos de quem tem fé. Mas ele precisava olhar diferente. O que é que Deus estava fazendo naquele momento com Abraão? Deus estava tirando dele uma limitação de visão, uma limitação no mesmo local, mas que olha diferente. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida, e se você crê, você recebe. Você mesmo nos mesmos lugares, Deus está te dando agora a visão aberta de você olhar, mesmo no mesmo local, de um jeito totalmente diferente. Recebe nessa noite discernimento espiritual, visão espiritual alargada, no nome de Jesus. Deus está te dizendo que mesmo no mesmo local, eu vou fazer te enxergar diferente. É esse Deus que anda conosco. É esse Deus que não limita a nossa visão. E o que é mais poderoso é que Ele não trabalha na limitação. Será que você pode dizer um glória a Deus? Eu vou repetir: Ele não trabalha na limitação. Você e eu somos limitados, mas o Deus que nós servimos, a palavra diz que Ele é onipotente. Onipotente é uma palavra que contém todo o poder. Ele detém sobre ele todo o poder. A Bíblia fala que Jó, após haver sofrido, após haver chorado, tudo ter perdido, Deus restaura a sorte de Jó. Jó declara em Jó 43, se eu não me engano: quem compreenderá o trovão do teu poder?
Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço face a face. O Deus que você serve é um Deus poderoso. Deus está te dizendo, para de me limitar, enquanto eu estou querendo fazer na sua vida aquilo que você nem menos imagina. Enquanto eu já estou fazendo na tua história aquilo que você nem menos imaginou. Alarga a visão. Ei, o diabo vai dizer assim, olha só para a crise. Mas Deus está te dizendo, olha para a sua herança. O diabo vai dizer assim, olha para o impossível. Deus está te dizendo assim, olha para a promessa, eu sou o Deus do impossível. O diabo vai te dizer assim, olhe para a sua dor. Deus está te respondendo nessa noite, olha para aquilo que eu preparei para você. E bem sei eu os planos que tenho ao teu respeito. Bem sei eu os planos que tenho ao seu respeito, diz o Senhor nessa noite. Olha para aquilo que eu preparei. Olha para aquilo que eu já fiz na sua vida. Observe isso. Quando Deus faz essa promessa a Abraão, e é muito poderoso, para terminar eu quero que você entenda. Ele não diz a Abraão, você pode conferir agora na sua Bíblia. Ele não diz assim, toda a terra, não. Ele diz a Abraão assim, toda a terra que você vê. O que é isso? Ele diz a Abraão assim, Abraão, olha para o norte, sul, leste e oeste. Tá vendo isso aí? Tudo que tu vê, toda a terra que você enxerga será tua. Sabe por quê? Porque Deus não vai entregar nada mais, nada menos daquilo que Ele faz você enxergar. Então por isso que a minha palavra para você nessa noite é tenha visão. Porque até a visão que Deus colocar sobre a sua vida, Ele vai sustentar. Nada mais, nada menos. Mas a visão Ele sustenta, meu irmão. Ele poderia dizer a Abraão, toda a terra. Não, aquilo que tu vê, Abraão. Porque mediante a tua fé de acreditar, só vendo, eu vou fazer você colocar o pé. Deus está te dizendo, continua com a visão que eu estou te levantando esses dias, em visão, em fé, em propósito. Deus está te dizendo assim, eu estou te levantando esses dias, em visão, em fé, em propósito. Deixa eu te falar, Deus dá a visão, te sustenta em fé, para você viver o propósito. Eu creio numa igreja que vai andar nesses princípios. Visão, fé e propósito. Visão, fé e propósito. Deus está te dando a visão nessa noite. Está te dizendo, eu vou te sustentar em fé, e você vai viver o propósito no nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, levanta nessa noite, dando brado de vitória no nome de Jesus. Ele está te levantando em visão, em fé, em propósito. Ele está te levantando e te dizendo, eu te dou a visão, eu também te sustento em fé, e você vai viver o propósito. Sabe por quê? Porque a medida da sua visão vai influenciar a dimensão da sua conquista, entenda isso. Você nunca possuirá aquilo que nunca teve coragem de enxergar em fé. Meu pastor João, uma vez, ele pregava num culto, e o tema da sua pregação era se vista para o seu milagre. E eu me lembro que eu estava na cadeira e eu disse assim, Jesus, eu tomo demais essa palavra. E eu comecei a me vestir. Todas as vezes que eu me vestia, eu dizia assim, eu enxergo isso. Todas as vezes que eu me vestia do meu milagre, eu dizia assim, Senhor, eu acredito na visão que o Senhor deu. É isso que Deus está te dizendo nessa noite, crente. Acredita na visão que Ele te entregou, e todos os dias se levanta se vestindo do teu milagre, agindo conforme o teu milagre, agindo conforme a visão que Ele derramou sobre você, caminhando conforme a visão que Ele te entregou. E Deus está te dizendo, a visão eu dou, eu te sustento em fé, mas você vai viver o propósito no nome de Jesus. Meu Deus,
O Espírito Santo hoje está chamando pessoas para sair fora da tenda. Tem gente que chegou nesse culto olhando para baixo, olhando para o boleto, olhando para o diagnóstico, olhando para a porta fechada. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: levanta os olhos nessa noite. Ai, meu Deus. Deus te chamou nessa noite para você levantar a sua visão. E eu queria, como ato profético, você colocasse a mão sobre os seus olhos nessa hora. Existe uma atmosfera de fé nesse lugar. Ele está ampliando a sua visão, meu irmão. Se você tinha uma visão de 1, Deus está ampliando ela para 2, 3, 4. Se você tem uma visão limitada, Deus está ampliando ela, dizendo assim: não, você vai começar a olhar para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Porque eu já te disse nessa noite: eu dou a visão, eu te sustento em fé, e você vai viver o propósito. Olhe sobre a sua visão nessa hora. Começa a pedir ao Espírito Santo: Senhor, alarga minha visão. Diz a Ele: Senhor, alarga minha visão. Eu não quero ver com uma visão limitada. Senhor, alarga minha visão, alarga meu enxergar. Jesus, eu declaro agora: começa a dar visão para o teu povo. Tu és o Deus que aponta, e Tu és o Deus que paga a conta. Tu és o Deus que dá a visão, e Tu és o Deus que envia a provisão. Nós cremos, Jesus. Nós cremos, Jesus. Nós cremos, Jesus. Continue clamando, continue pedindo, continue pedindo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Receba no nome de Jesus. Ele ampliou a sua visão nessa noite. Você já não vai enxergar as situações da vida como antes. Está sobre você agora discernimento espiritual, visão espiritual, para enxergar além da sua limitação humana nessa noite. No nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida. E nessa noite eu não poderia terminar esse culto sem dar 2 oportunidades. Talvez você chegou aqui e você nunca teve a chance de aceitar o Senhor como seu único suficiente Salvador. Ou você chegou aqui e até já tinha confessado o nome de Jesus, mas estava afastado, já não enxergava mais saída, já não enxergava mais solução. E Deus te trouxe nesse culto para te dizer: eu estou alargando a tua visão. Para você tem jeito, para você tem solução. Se você é alguma dessas pessoas, eu queria te conhecer. Queria que você levantasse a sua mão direita. Se você nessa noite quer voltar para os caminhos do Senhor, ou se você quer confessar o nome do Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, sem nenhum constrangimento no seu lugar, levante a sua mão direita bem alto para que eu possa ver. Aleluia, já tem algumas mãos levantadas. Aleluia. Permaneça com a sua mão levantada. Se você é essa pessoa que chegou nessa noite e nunca teve a chance de confessar o nome do Senhor Jesus, ou você já confessou e estava afastada dos caminhos do Senhor, e Deus te trouxe aqui para te dizer: ainda tem chance. A visão eu não abandono sobre a sua vida. Se você é essa pessoa, meu irmão, levante a sua mão direita. Deixa eu te conhecer, levante a sua mão bem alto. Não saia daqui sem fazer essa aliança com o Senhor. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor,
ou confessar o nome do Senhor como seu único suficiente Salvador, se existe no nosso meio, levante a sua mão direita. Nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Se existe alguém, se não existe, eu quero orar para encerrar esse culto, mas eu queria que a gente cantasse essa canção no nome de Jesus, pode ser? Eu queria que você entoasse com fé no nome de Jesus. De tua tenda, ó filho meu, Declare isso. te mostrarei as estrelas do mar. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar? Declare isso. Tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu. O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Declare com fé. Uma nova história Deus tem pra mim. Declare um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Se você crê, estenda suas mãos como quem recebe. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua presença. Nós te damos graças, Senhor, por essa palavra. Nós te damos graça porque nós estamos felizes, Senhor, em poder te adorar, em poder, Senhor, engrandecer o teu nome, Senhor. Pai, nós te pedimos, nos leva para casa, Senhor, na tua proteção. Nos dá, Senhor, uma continuação de semana abençoada, Pai. E nós declaramos, Espírito Santo, que ainda essa semana será semana de milagre, Pai. Que esse mês será um mês, Senhor, de avanço, de visão, Pai, de fé, de caminhada, no nome de Jesus. Nós te agradecemos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor é fiel. E se você crê nisso, diga amém, aplauda o nome poderoso do Senhor. Diga glória a Deus, diga aleluia. Oh, aleluia. Vá com Deus, Deus abençoe você e a sua casa. Você de casa, Deus abençoe você. Te esperamos na nossa próxima programação online, no nosso próximo culto online. Se você pode, venha congregar conosco, venha nos visitar. Será